Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Desta vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água flui. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Deus Santo, fala com a gente tão poderosamente hoje, que aqueles que não estão entregues a esse poder, que é a mensagem de boas novas, que não está submetido a esta mensagem, por conta disso, não experimenta o reino de Deus na sua vida, que assim o faça. Mas que daqui também, hoje, saiam homens e mulheres, jovens, comprometidos em fazer com que este rio também chegue a outros lugares, e aonde eles chegarem, lá haja também vida, que cada um de nós sirva de cura e alimento também, para todas as pessoas com as quais nos encontrarmos, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, por favor? Você baixou? Não estou sozinho na minha interpretação, que quando Ezequiel está falando deste rio, já a partir de Jesus Cristo, nós o compreendemos como sendo o poder transformador do Evangelho. Nós, quando olhamos para Jesus, e Ele é aquilo através do que nós interpretamos todas as coisas, discernimos, compreendemos todas as coisas, quando nós olhamos para Ele, e vemos as coisas que ele fala para as pessoas, como Ele viveu, nós identificamos claramente isso que está acontecendo aqui através e a partir dele, e depois também a partir dos seus discípulos. Eu gostaria de pensar primeiro algumas coisas a respeito deste rio, e enquanto vamos falando deste rio, nós vamos o comparando com o Evangelho de Jesus Cristo, e vamos fazer algumas aplicações aqui, se Deus nos permitir, que será rica para nós.
E a minha intenção com esta mensagem, de fato, é fazer com que você, que não teve a sua vida transformada em todos os aspectos, porque o Evangelho de Jesus Cristo não muda só os seus hábitos de fim de semana, o Evangelho de Jesus Cristo muda a sua vida completamente, muda os seus desejos, suas aspirações, muda a forma que você se relaciona com as pessoas, que você vê o mundo, muda a forma que você se relaciona com Deus. O Evangelho de Jesus Cristo transforma completamente, ele é integral na vida das pessoas. E quando o Evangelho de Jesus Cristo vai transformando, por onde há essa transformação, o reino de Deus vai sendo já estabelecido. E se isso não é uma realidade na sua vida, precisa sê-lo. E a partir da sua vida, em nome de Jesus, também o será na vida de todos os outros que estão ao seu redor, seja na tua casa, seja na empresa que você trabalha, na escola que você estuda. O reino de Deus vai chegar aonde você estiver, porque você é um agente do reino de Deus. Mas antes, precisa chegar em nós. E há um problema, acredito, na nossa mentalidade, por causa da nossa cultura religiosa, ou da nossa religiosidade brasileira, que é de pensar que porque mudou-se, ou porque mudou alguns hábitos, mudaram alguns hábitos de nossa vida, que o reino de Deus chegou com o poder. Será que dá para a gente compreender quando Jesus começa o seu ministério, e ele fala assim: arrependam-se, porque é chegado a vocês o reino de Deus? Será que dá para entender do que é que nós estamos falando? Porque por onde quer que Jesus ia, as coisas iam sendo transformadas. Os doentes iam sendo curados, os mortos iam sendo ressuscitados, os impuros iam sendo purificados, todas as condições humanas eram transformadas, todas. O pior dos homens era encontrado por essa graça e se tornava discípulo de Jesus. Tudo era transformado. E se você olhar para você e falar assim: não foi tudo transformado na minha vida, está faltando algo acontecer em você então. Porque o reino de Deus, quando chega, ele chega e muda mesmo, ele transforma. O reino de Deus, ele não faz pequenas alterações. O reino de Deus não faz remendos na sua vida religiosa. O reino de Deus transforma o seu ser. E a partir do seu ser, muda o ambiente que você está. Sabe, eu espero um tempo em que nossa igreja será conhecida porque os crentes que congregam neste lugar são transformadores de realidades. São pessoas transformadas mesmo, que a família olha para ele e fala assim: meu marido era diferente, era assim, agora é de outro jeito. Minha esposa era assim, agora é de outro jeito. Meus filhos eram assim, agora são de outro jeito. Os meus pais eram assim, agora é de outro jeito. Eu vejo um tempo em que os nossos irmãos dessa comunidade não serão apenas pessoas que gostam de vir a um culto, mas que são pessoas tão extraordinariamente usadas nas mãos de Deus, que nós vamos então entender e experimentar o que é que Jesus quis dizer com: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Eu sou bastante incomodado com o mais ou menos, sou bastante incomodado com isso, muito. E se eu admito alguns mais ou menos na vida, nessa questão não dá para a gente admitir. Ou o reino de Deus vem e transforma nosso ser, ou só alguma coisinha não é o reino de Deus. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração, vai transformar tanto a sua vida, quanto vai te fazer um agente de transformação também. Então primeiro vamos falar sobre o caráter desse rio, e nós vamos lendo de novo alguns versículos. O primeiro e o segundo versículo mostra que esse rio maravilhoso se origina lá no templo. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do sul do altar. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. Esse rio tinha uma origem no templo. Estranho. Será que naquele templo tinha uma fonte, uma bica, uma nascente? Que templo é esse que tem uma fonte em si mesmo, inesgotável? Esse templo, essa habitação, esse lugar onde Deus está em plenitude é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus fez uma habitação perfeita. Eu acho o Evangelho de João fabuloso, porque ele complica a nossa forma de entender as coisas religiosas, graças a Deus por isso, porque nos obriga a compreender as coisas como devem ser compreendidas. João, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas quando ele fala do Verbo, ele está falando daquele que é o pré-existente. Lembra que eu já falei sobre isso? Aquele que é o próprio Deus, que sempre existiu e ao mesmo tempo estava com Deus, por quem Deus criou todas as coisas. E fala que esse que já existia desde a eternidade, que é sempre eterno, ele num momento histórico se faz carne, se torna humano e habita entre nós. Mas essa palavra habita não tem uma tradução exata no português, o máximo que a gente consegue é habita. Mas eu, às vezes, gosto de inventar palavras, não acho que isso vai virar um dialeto. Mas algumas palavras que dá para a gente entender. O que o Evangelho de João está dizendo é que ele tabernaculou entre nós. Ele montou uma tenda, mas não apenas montou uma tenda, ele era a própria tenda que esteve colocada entre nós. Um judeu ouvindo isso ia entender. Porque onde Deus habitava enquanto o povo estava peregrino, saindo do Egito, indo até a terra prometida, Deus estava numa tenda, no tabernáculo. Deus habitava no tabernáculo. O que João está dizendo é assim: Deus montou, o próprio Deus, não foram homens que montaram tenda para Deus habitar. Deus montou uma tenda entre nós, e Ele estava aqui o tempo todo com a gente, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De quem que Ezequiel está falando, ou do que? Não é apenas aquele templo de Jerusalém que ele está falando de algo futuro, porque não saía rio nenhum do templo de Jerusalém. Que templo é esse que flui, esse rio, que tem essa fonte inesgotável? É o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte de onde jorra esse rio. Uma segunda observação sobre o caráter desse rio está no versículo 3 e no 5, que é que esse rio progride progressivamente. Olha o versículo 3, eu vou ler do 3 ao 5. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio, ali a água chegava a meus tornozelos. Mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente, dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Veja que de onde nascia esse rio e por onde percorria, daquele ponto aonde aquele homem, aquele ser sobrenatural, divino, leva Ezequiel para esta visão, leva-o e coloca-o num ponto do rio que ele mede a profundidade daquele rio, e viu que aquele rio tinha uma profundidade nos tornozelos. Anda para frente mais uns 500 metros e percebe que a profundidade daquele rio vai aumentando. Quão mais próximo da fonte, prestem atenção nisso, quão mais próximo da fonte, mais fundo está aquele rio. É justamente o oposto de um rio de verdade. Porque quanto mais próximo da fonte, menos água tem. O rio vai aumentando em volume no seu percurso, não na sua nascente. Em algumas nascentes é possível você colocar a sua mão e pegar a água que sai dali, aquele veinho d'água, pegar aquilo e beber. Mas esse rio era justamente o contrário. Quanto mais próximo da fonte, mais profundo ficava. Veja isso. Quanto mais próximo da fonte, mais profundo ficava. Ia ficando mais raso na medida que ia ficando mais distante. Era o contrário justamente de um rio comum. Por isso nós, obviamente, entendemos que é algo sobrenatural. Esse rio progride progressivamente. E do que está falando aqui? Sobre o progresso do Evangelho, que vai, na medida que vai sendo pregado, na medida que o Evangelho vai chegando nos lugares, a implantação do reino vai acontecendo, mas isso é gradativo. Jesus falando a respeito do seu reino, Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, ele diz que o reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda. E essa semente é a menor de todas as sementes que tinha no Oriente, pelo menos naquela época. E ele diz, essa semente pequenininha desse jeito, a menor de todas,
Quando é semeada, ela é daquele tamanhozinho, mas quando ela começa a crescer, ela chega a uma estatura que pode ser considerado um tipo de árvore, porque chega a abrigar animais morando ali embaixo dela. É uma semente muito pequena que vai se desenvolvendo ao ponto de abrigar outros seres. Jesus está dizendo, o reino de Deus é dessa forma. Há uma progressividade na implantação do reino de Deus, de modo que até que haja a sua plenitude, ele passa por fases. Irmãos, nós não conheceremos toda a plenitude do reino de Deus em vida, aqui agora. A plenitude do reino de Deus virá no momento em que Cristo vier e levar a sua igreja. Quando todas as coisas se findarem neste mundo, que o Senhor há de implantar, é então que o Senhor há de implantar o seu reino em toda a sua plenitude. Hoje, nós conhecemos uma parte do reino de Deus, mas num momento na história, Deus implantará o seu reino em toda a sua plenitude. É importante sabermos que há uma progressividade, há algo que pode ser mudado de uma escala para outra. O quanto nós temos vivido e visto do reino de Deus depende de várias questões que a gente vai trabalhar aqui durante essa mensagem. Pois bem, quero trabalhar um segundo ponto aqui, a respeito da virtude milagrosa deste rio. E vá comigo no versículo 8 e no versículo 10. Olha que coisa tremenda. Versículo 8 e 9, aliás. Então, ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Qual é a virtude que é anotada aqui a respeito deste rio? O rio por onde passa produz vida e transformação. Isso daqui é algo extraordinário. Nós já falamos no início da mensagem que esse rio está se referindo, quando Ezequiel percebe nesta visão esse rio, ele está percebendo na verdade o que nós agora conhecemos como o Evangelho de Deus. O Evangelho é como esse rio que produz vida e transformação, no versículo 8 e 9, capaz de transformar águas do Mar Morto em água pura. Irmão, você tem ideia do que é o Mar Morto? Porque ele tem esse nome? Ele tem um teor de salinidade, ele tem uma quantidade de sal tão grande que nenhum peixe consegue viver naquele lugar. É tanto sal que se você entrar lá, você boia. Se você já foi lá no Termas do Laranjais, você tem mais ou menos uma ideia do que pode ser isso. Mais ou menos. Porque lá tem uma das piscinas que é aquela, né, César? Que entrou, chorou. Você tem uma frieira, tem um machucado, pisou, você chora, porque é puro sal. Só que é interessante, você pula nela, daqui a pouco você... Até um peso pesado. Né? Você se sente um baiacu, parece que você está inchado e boiando assim. É muito estranho. Mas é impossível ter vida num lugar daquele. Não tem condições de ter vida. Mas diz o texto que o rio, obrigado Tom, o rio vai passando, e no final do curso, aquele rio desemboca no Mar Morto. Ele passa pelo deserto, faz todo o seu trajeto, e no final ele desemboca lá no Mar Morto. E o que acontece com o Mar Morto quando esse rio desemboca lá? Aquelas águas do Mar Morto passam a ser águas puras. Há um poder tão grande, tão transformador no Evangelho de Jesus Cristo, que é capaz de purificar e santificar qualquer pessoa. Não há pecador, não há pecado em alguém que não possa ser purificado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não há. Aí você fala, mas será que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, tem de fato poder para santificar as pessoas, mudar as pessoas? Jesus, em uma de suas orações, diz o seguinte ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe por que nós vemos tantas pessoas que ainda permanecem, isso dentro das igrejas, tão encharcadas de pecado? Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não está agindo na vida dessas pessoas. As pessoas ouvem,
mas não escutam. Não entra no coração delas. Entra no ouvido, sai no outro. Entra culto, sai de culto. E as coisas não mudam. Elas ouvem a palavra e não obedecem. Porque a questão da palavra de Deus não é só você ter conhecimento dela. A questão da palavra de Deus é você colocar em prática. Porque alguém que ouve e não pratica a palavra de Deus é como alguém que para na frente do espelho, olha, vê a sua imagem, vira as costas e logo se esqueceu do que viu. Ou seja, foi inútil. Não adianta você saber versículo de cor, irmão. Não adianta você saber das coisas da Bíblia de cor. Você precisa praticar. E sabe o que nós vemos? Pessoas que conhecem da Bíblia, são instruídas da Bíblia, mas não praticam a palavra. Não adianta, saber não muda nada, é a prática que transforma a sua vida. Não é uma questão intelectual a santidade, é uma questão de prática. Talvez um jovem fale assim: pastor, como que eu faço para que a minha vida seja santa? Ué, como um jovem pode purificar o seu caminho? Observando, segundo a palavra do Senhor. Como que nós somos santificados? É pelo processo de ouvir a palavra, obedecer a palavra. Eu fico inconformado, quantos dos irmãos que estão aqui me procuram, falando de situações na vida. Eu digo, olha, a palavra de Deus diz isso, faça isso. A pessoa faz exatamente o contrário. De duas uma, ou não confia no que eu estou dizendo, e se for isso, não tem que confiar em mim mesmo, só tem que confiar em mim se eu disser alguma coisa da palavra. Ou segundo, não interessa o que a Bíblia diz, interessa o que ela quer fazer. E aí eu gostaria, assim, com muito cuidado no coração para falar isso, dizer o seguinte: se for para você me perguntar alguma coisa, e você não estiver com a intenção de saber o que é certo, só quer ouvir o que você quer ouvir mesmo, não me pergunte, porque eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que a palavra de Deus diz que tem que ser feito, como nós temos que viver. Tem pessoas que me procuram já querendo uma resposta. E aí quando eu falo outra coisa, mas está escrito, a palavra está dizendo isso. Ah, mas, não tem mais. Se a palavra disse, faça. Não, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu não sei se dá ou se não dá. Bem, você como cristão precisa compreender que a palavra de Deus, ela precisa ser crida, antes mesmo, se necessário for, de ser compreendida. Um dia Pedro estava pescando, e nessa pescaria ele não pegou nada, passa a noite inteira pescando. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele estava limpando a rede, arrumando a rede que tinha sido cortada em alguns pontos, limpando, deixando ela pronta para um outro momento de pesca. E Jesus chega quando ele está limpando junto com outras pessoas. E Jesus fala assim: Pedro, volta para o mar e lança a tua rede no mar. A questão na cabeça de Pedro, ele podia simplesmente falar assim: Senhor, vamos conversar assim, numa boa. Eu sou pescador e o Senhor no máximo é um marceneiro, faz tudo, alguma coisa desse tipo. No máximo, eu sou pescador, eu tenho isso por profissão, minha família faz isso, eu sei como é que faz para pescar, eu sei o horário, eu sei a isca, eu sei o instrumento, eu sei tudo. Eu passei a noite inteira em todos os horários devidos para a pescaria. Enquanto eu estava lá, não peguei nada. E o Senhor quer falar para mim que agora, de dia, não vai dar peixe. Ele podia falar isso para Jesus, mas ele não falou. O que ele disse? Sob a tua palavra, eu vou. Porque o Senhor falou, não interessa o que eu sei, não interessa o quanto eu entendo, interessa que o Senhor disse. E Pedro voltou para a água, ele lançou a rede, e diz o texto que ele quase não pôde trazer todos os peixes que ele pegou na água. Ele obedeceu a palavra. Irmão, você pode não entender, a palavra diz sim, é sim e amém para você. Todos compreenderam isso, amém? Isso é fácil? Não, não é fácil. Isso é o difícil de ser crente, é obedecer. Porque é fácil quando você obedece no que você concorda, mas aí não é obediência, aí é conveniência. Quando eu acato o que mandam eu fazer, e eu já queria fazer aquilo, é conveniência, não é obediência. Obediência é aquilo que um filho faz quando a mãe e o pai manda. Não quer fazer, não ia fazer, mas o pai e a mãe mandou, vai fazer. E você é servo de Deus, a palavra de Deus diz para a direita, por que você vai para a esquerda? A palavra de Deus diz, feche, por que você abre? A palavra de Deus fala, una, por que você separa?
Obedeça a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é capaz de transformar tudo e todos. Você, irmão, pode ser e vai ser, em nome de Jesus, alguém melhor que será santificado por Deus, a partir de pôr em prática a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 26, o apóstolo Paulo falando do relacionamento Cristo e a sua igreja, como o noivo e a noiva, o marido e a esposa, ele diz que ele se entregou por ela, e o versículo 26 vai dizer a razão pela qual Cristo se entregou, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Como Cristo santifica a sua igreja? Mediante a sua palavra. E aqui eu vou dizer algo, vai ser perigoso, porque talvez alguns vão se aproveitar disso para deixar de fazer, o que talvez nem façam tanto. Não adianta você orar o dia inteiro, se você não obedecer a palavra. Oração só faz sentido com obediência, irmãos. Oração não é um passe de mágica, não é abracadabra. Você pode passar o dia inteiro de jejum e oração. Quando chegar o que você tem que fazer, se você desobedecer, não valeu nada. Deus não espera sacrifícios, Deus espera obediência. E nós que somos servos de Deus, o obedecemos. O que mais que esse texto diz, o versículo 8 e 9, dessa transformação, que é capaz de trazer vida onde antes havia morte. Não foi assim que você estava, irmão, quando o Evangelho chegou na sua vida, você estava morto nos seus delitos e pecados, mas a palavra de Deus chegou na tua vida, e aquilo te trouxe para a vida. É um poder, que poder é esse da palavra? Porque olha, você pode passar com um psicanalista, com um psiquiatra, com um psicólogo, você pode ir em palestra motivacional, você pode ouvir o Leandro Carnal, você pode ouvir quem você quiser, com as palavras mais bonitas e motivadoras. Isso não transforma a sua vida. Pode te dar um start para você começar a fazer coisas legais e coisas boas, mas transformar a sua vida, te trazer da morte para a vida, só o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer. E sabe por que eu tenho que falar isso? Porque tem gente aqui hoje, que tem gente dentro de casa, que fala assim, essa pessoa está morta. E aí você quer fazer coisas para que essa pessoa viva. Não há o que fazer para que uma pessoa viva. É o Evangelho, a não ser falar, pregar, a não ser que o Evangelho chegue nessa vida, não há como ressuscitar um morto. Não tem aparelho, não sei como chama, tem aquele aparelho que dá choque no peito de quem tem parada cardíaca. Não tem como dar um choque daquele num familiar seu que está morto espiritualmente. Precisa o Evangelho chegar lá na vida dele para que ele seja transformado. No seu trabalho, na sociedade. Irmãos, nós podemos nos juntar, e nós vamos fazer isso, nos mobilizar, para trabalhar em favor da sociedade. Mas se o Evangelho não chegar, nada muda. Não adianta atividades, não adianta eventos, não adianta espetáculos, não adianta fazer show bonito, não adianta cantar bonito, não adianta igreja enfeitada. O que transforma a vida, o que traz alguém da morte para a vida é o Evangelho. Quando não há Evangelho nas igrejas, quando o que há são festividades, quando o que há são atrações para as pessoas participarem, sabe o que acontece com a igreja? Ela fica igualzinho o cenário e o elenco do The Walking Dead. Tem um monte de zumbi dentro da igreja, é um monte de morto parecendo ser vivo. E o que é que a palavra de Deus fala? Você que está dormindo entre os mortos, ouça, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. É a palavra de Deus que vai fazer com que você tenha vida, e vai fazer com que as outras pessoas, com que a sociedade tenha vida. Então, irmãos, a gente não pode negociar. Eu sei que é tentador, alguns pastores, amigos meus, caíram nessa cilada. Precisamos fazer coisas para atrair o povo. Tem um livro que tenciona ajudar igrejas que querem crescer, Igreja com Propósito, por exemplo, do Rick Warren, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Uma das coisas que ele fala é o seguinte, olha só, pesquise o seu público, tendo pesquisado o seu público, agora você faz eventos para atrair esse público, e quando esse público estiver fidelizado, aí você trabalha com eles. Eu não estou querendo vender produto, não sou representante da Rinodê, está de brincadeira?
Não tem tapuera aqui sendo exposto para ninguém. Que atividade é essa para atrair pessoas? Se o evangelho de Jesus Cristo não for suficiente, nada mais é. Então, pastor, então a gente vai ficar como as igrejas antigas, só querendo pregar o evangelho? Em nome de Jesus, nós vamos ficar assim até o fim. Em nome de Jesus. E se a gente começar a mudar, você vem e me chacoalha, pastor, tem alguma coisa errada. Estamos cedendo. Não vamos ceder em nome de Jesus. Versículo 10, vamos ler aí. Versículo 10 diz assim: pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até Englaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Esse rio do Evangelho, ele proporciona na vida das pessoas oportunidades exclusivas. Primeiro porque começam a aparecer oportunidades de coisas que antes eram impossíveis. Aprenda isso. Coisas que eram antes impossíveis, porque o reino de Deus chegou, passa a ser possível. Não é isso que Jesus fala? O que é impossível para os homens, é possível para Deus, porque para Deus não há impossíveis. Não há o que não possa ser feito. Pastor, o reino de Deus chegando na minha casa, meu casamento é transformado? Em nome de Jesus, sim. A minha família é restaurada? Em nome de Jesus, sim. Os meus filhos são salvos? Em nome de Jesus, sim. Todas as coisas são recuperadas, transformadas, modificadas pelo poder do Evangelho. O Evangelho precisa chegar. Então, o que mais? Aqui nós vemos que antes, como o mar era morto, não havia pescaria. Olha que interessante. Aquela região não tinha emprego para os pescadores. Por quê? Porque no Mar Morto não tinha peixes. Mas quando esse rio de vida desemboca no Mar Morto, o Mar Morto passa a dar peixes. E o que acontece? Ali agora começa a ter um monte de trabalhadores. Você consegue compreender que o Evangelho, quando chega, e o reino de Deus, quando chega, muda até as estruturas sociais? Muda. Porque as coisas prosperam. Deus age na vida das pessoas, multiplicou emprego aqui, é isso que está falando. Abriu portas de emprego onde não tinha. Pescador não tinha emprego aqui. E agora os pescadores estão com as suas redes estendidas, porque o rio passou por aquele lugar e peixes passaram a aparecer. Então, outra oportunidade exclusiva traz abundância onde antes só havia escassez. Eu acho fantástico isso aqui. O rio passou a dar tanto peixe em espécie, em qualidade, quanto o mar Mediterrâneo. É a comparação que faz. Poxa, então quer dizer que nesse rio tinha mais peixe, mais espécie de peixe do que um mar inteiro. Veja o que o Evangelho é capaz de fazer. Traz uma abundância tão grande. E olha, eu não estou pregando aqui uma teologia da prosperidade. Não estou mesmo. Mas eu creio numa coisa. Quando Jesus fala de vida abundante, Ele não está falando só de ir para o céu. Ele está falando que Deus age em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer que você seja um miserável. Deus não quer que você passe fome, que você passe necessidade, que os seus filhos fiquem com vontade das coisas. Eu sei que a pobreza é um estado digno de quem não tem outro recurso. Mas o reino de Deus pode e deve chegar na vida das pessoas de modo que até o estado de pobreza seja alterado. E eu não estou falando aqui das pessoas se tornarem ricas. Porque inclusive a riqueza pode ser um problema. O que a palavra de Deus fala? Por buscar ser rico, muitas pessoas caíram em tentação. Mas o outro lado, se eu não vou dar a mão aqui para o Edir Macedo, também não vou dar a mão para os franciscanos aqui nesse sentido. Não vou falar que vocês têm que fazer voto de pobreza e vamos seguir a Deus todo mundo sendo pobre. Eu quero mais é que a sua casa esteja cheia, que a sua despensa seja abençoada, que a sua geladeira esteja cheia de coisa, que seus filhos queiram tomar um Danone e abra a geladeira e fala assim, escolhe o Danone que você quer, filho. Em nome de Jesus, que você tenha condição do seu vizinho, você sabe que está apertado, e você pegar das suas coisas, ou que você vá lá no mercado, faça uma compra para ele, e abençoa a vida do seu vizinho, abençoa a vida de quem não tem, que você tenha tanto, que quando você der para os outros as coisas, você não dá resto, você não dá roupa rasgada para os outros, você dá roupa boa, porque Deus te abençoou, e você abençoa os outros. Eu creio numa transformação em todos os aspectos, que, por exemplo, alguns aqui estão estacionados, até profissionalmente, acomodados. Vocês estão lascados comigo esse ano que vem, irmãos.
Eu já estou cutucando uns irmãos aqui, que você não vai ficar estacionado mais não. Pastor, eu não terminei nem a escola. Ah, você vai terminar. Não quero estudar, então vai arrumar problema comigo. Vai voltar a estudar. Vai por que não? Você vai progredir. Se não for por causa de emprego, por questão de amor próprio. De se sentir bem consigo mesmo, né? De não ficar envergonhado, como alguns pais que eu vejo, conversando com os filhos terminam a escola e o pai fica envergonhado. Eu conheço pais que têm vergonha, porque sentam para ajudar o filho a fazer uma tarefa da escola e não consegue, não sabe, e fica com vergonha, por causa de uma situação da história da vida delas. Jesus quer entrar em todas as áreas da sua vida e mudar tudo, tudo, tudo. O reino de Deus vem e muda tudo. Tudo. Pastor, mas parecia que você era meio a favor do voto de pobreza. Não, eu sou contra o voto de riqueza. Ah, mas e se Deus tornar um ou outro rico da igreja? Vamos ter cuidado com isso. Porque não são muitos os ricos que vão entrar no reino do céu. Então, vamos pensar assim, essa é aquela área de risco. Deus, a oração sábia é a oração de Provérbios, do rei Lemuel, né? Senhor, não me dê mais do que eu preciso, para que estando abastado, eu não venha me esquecer de Ti. Mas também não me dá menos do que eu preciso, para que perecendo na necessidade, eu não venha roubar e profanar o Teu nome. Em resumo, Jesus falou, me dá o pão de cada dia. Sabe o que é o pão de cada dia? Todo dia você tem o pão, irmão. Não é fazer assim, puxa, hoje não tem nem aquela moeda para o pão. O pão de cada dia, em nome de Jesus. Pois é. Versículo 11 diz assim: mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Isso aqui é uma coisa bem difícil, irmãos, muito difícil. Difícil tanto teologicamente para explicar, quanto difícil para o meu coração especificamente. Eu tenho algumas tendências que, se for mal observadas, quase beiram a porta da heresia. Um dia a gente discutiu sobre isso na faculdade, né, Nardino? Porque assim, eu tenho um desejo no meu coração, isso é o desejo do meu coração, não estou dizendo que é isso que Deus vai fazer, é só o desejo do meu coração, que todos sejam salvos, até os ímpios, até o pior, até aquele que não aceitou, não creu em Jesus. Para mim, até eles tinham que ser salvos, todos. Ah, pastor, mas isso não é justo. Não, mas quem vai julgar é Deus, não é justo Deus me salvar. Por que Deus não poderia salvar o outro também? Não, mas aí eu não acho... Bem, se você se sentir prejudicado, depois você reclama com Deus, né? Mas esse é só o desejo do meu coração. Eu me vejo sempre grato pelo que Deus... Se Deus me salvar, irmão, olha, eu sei quem eu sou. Vocês não sabem quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E se Deus me salvar, é graça suficiente para salvar até os piores desse mundo. Porque eu sei quem sou eu. Paulo falava isso dele, eu sou o pior dos pecadores. Eu também sei quem sou eu. Então esse é só o desejo do meu coração. Não estou dizendo que Deus vai salvar todo mundo não, tá? Antes que você afirme e fale, o pastor é universalista. Eu até queria ser, eu só não acho base bíblica para ser. Mas eu queria mesmo. Mas esse versículo aqui, ele é muito doído, porque ele fala de um juízo da parte de Deus, do rio trazendo justiça e juízo. Porque fala que esse rio passa por alguns lugares, no curso do rio, por onde ele passa, tem vida para todo lado. No final do rio, ele desemboca no Mar Morto, o mar fica puro, dá peixe, prospera o lugar, todo mundo tem emprego, mas tem uma parte no caminho do rio que não dá nada bom. Ali aparece um pântano, um charco, não produz vida. É esse versículo que nós lemos. E isso é um problema, porque nós temos que lidar com a situação de que o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, vai passar por alguns lugares e esses lugares não serão abençoados. E isso é complicado. Então me dá tempo para eu ler certinho, me explicar, para tudo ficar certo aqui entre nós, para os irmãos não ficarem pasmados aí. Bem, as mesmas águas que tornam o Mar Morto em vivo, aguçam a morte dos pântanos. Os rios têm vida no seu fluxo. Os pântanos carregam morte na sua estagnação de lama. Por que a água do rio é uma água viva? Porque não é uma água parada, você sabe disso. Ali tem vida porque a água não está parada. A água parada dá dengue, dá um monte de coisa que não é boa, só dá coisa ruim.
Água em movimento é que é água boa. O pântano é um monte de água parada que a terra não suga, não absorve, mas também não deixa correr, aquela água fica parada. Isso é que é o pântano. E aí, nós vemos em alguns outros textos um entendimento para isso. Então vai comigo lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Depois a gente volta para cá. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Somos, na minha versão está o aroma de Cristo, ou o bom perfume de Cristo, que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Do que está falando? Há algo em nós, e está falando aqui da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, que quando é comunicada a outras pessoas, pode produzir bênção e maldição, que é o que eu faço toda vez que eu prego aqui nesse púlpito. Toda vez. Porque quando eu prego aqui do Evangelho, por exemplo, o que é a essência do Evangelho de Jesus Cristo? Somos todos pecadores, condenados à perdição, mas Deus, porque amou toda a humanidade, envia o seu Filho Jesus Cristo, e aquele que coloca a sua esperança em Jesus Cristo, não morre, tem a vida eterna. Isso é a essência do Evangelho de Jesus. Então você fala para alguém, você, assim como eu, é um pecador, e precisa da graça de Deus. Todos fomos separados por causa do nosso pecado, mas Deus providenciou uma saída para você e para mim. Deu o Filho dele. Se você apenas confiar nele, arrependendo-se dos seus pecados, você será salvo. Se a pessoa disser, eu não quero, o que essa mensagem foi para ela? Justamente a condenação dela. Evangelho de João, capítulo 3, nós conhecemos muito bem o versículo 16, mas os outros versículos vão tratar justamente desse sentido, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz, para que as suas obras não fossem manifestas. Eles preferiram ficar no pecado, quiseram, deliberadamente, mesmo Deus dando a saída e a salvação, deliberadamente os homens preferiram ficar na sua vida pecaminosa. Então aquela palavra, que era a palavra que podia salvá-los, foi justamente a mesma palavra que os condenou, porque diz, a condenação é esta, os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não fossem manifestas. Nós chegamos com a mensagem da salvação, quando a pessoa de bom grado recebe, o que tem ali é um perfume, cheiro de vida, porque o Evangelho de Jesus Cristo gerou vida nessa pessoa, mas quando a pessoa rejeita essa palavra, aquilo é a própria condenação dela, porque no dia do juízo, onde pensamentos, sentimentos, intenções, ações, todas forem julgadas, vai ser colocado esse dia. E essa pessoa vai falar, mas eu tive uma vida dura, uma vida difícil, tantas coisas me aconteceram, eu não tive oportunidades, eu não pude, e talvez apareça algo como que um filme na frente da pessoa e vai ser mostrado naquele momento. Você foi convidado para a salvação. Foi te dado oportunidade atrás de oportunidade. O rio passou na sua vida, e ao invés de você absorvê-lo, ou fazer parte dele, você continuou sendo um pântano. Água parada, estática, morte, você não quis esse rio. Esse rio passou, o curso dele passava pela sua vida, o tempo todo, mas você preferiu deliberadamente não se comprometer com as águas. Nem para a vida como as margens, e nem para ser parte como o próprio rio. E por isso o fim dessas pessoas é a condenação, irmãos.
Então a mesma palavra que pode ser vida para uns, para outros é condenatória. Quando eu chego e digo para vocês: ei, se você hoje colocar a tua vida no altar, Deus vai transformar a tua vida, e você fala: eu não quero, e você resiste o teu coração, o que você está fazendo é trazendo juízo para si mesmo, porque a palavra do Senhor veio até você. Rugiu o leão, quem não tremerá? É isso que diz o profeta. Você consegue pensar e você está passando num lugar, num deserto, e tem um leão, o leão ruge. Você trate de correr, porque o leão está por ali, mas o leão rugiu, Deus falou, e você simplesmente vive como se nada tivesse acontecendo. O juízo vem. Então esse evangelho de Jesus Cristo, se para nós tem produzido vida, porque nós temos crido, para outros tem sido justamente a causa da sua condenação, porque deliberadamente tem rejeitado o evangelho de Jesus. Isso me dói o coração, de saber quantas pessoas entram na igreja dia após dia, quantas pessoas são da nossa família, que a gente fica insistindo, a gente fica falando, a gente vai por aqui, a gente vai por ali, e o rio vai passando e ela continua, a água parada, continua, não produz vida, é aquilo que absorve, mas não absorve, ela quer, mas não quer, e misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida, para que você seja instrumento de vida, que Deus te poupe de ser instrumento de juízo. É óbvio que Deus faz o que Ele quer, mas que Deus, pela sua muita misericórdia, nos dê a graça de ver pessoas se rendendo aos pés dEle, ao invés de ver pessoas sendo condenadas, justamente porque ainda continuam sendo um pântano. Versículo 12 diz, volta lá, Ezequiel 47. Versículo 12. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita cada mês, ou seja, 12 colheitas, pois são regados pelas águas do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Esse é um rio que traz prosperidade e cura. Mas o que são essas árvores que nascem à margem do rio? Somos cada um de nós, por onde o evangelho de Jesus Cristo passou e ali produziu vida. E você fala, mas de onde você tira essa analogia? Por exemplo, do Salmo 1, que fala que bem-aventurados são os justos, são aqueles que são os de Deus, porque eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água. E essa árvore plantada junto a ribeiros de água é o seguinte, não precisa ser regado externamente, no sentido de precisar de chuva ou de um outro agente, porque ela está na beira do rio, a raiz desce e vai lá beber direto na fonte. E porque essa árvore está sempre alimentada, sempre recebendo água, o que acontece com ela? As folhas não murcham, não caem, dão o seu fruto na estação própria. O justo é desse jeito. E o que diz lá o texto? Tudo quanto fizer, prosperará. Nós somos dessas árvores, mas está dizendo que essas árvores, elas dão fruto e elas têm uma folha que servem para outras pessoas, porque diz que o fruto serve de alimento e as folhas servem de remédio. Eu gostaria de talvez fazer uma alegoria aqui, e dizer que essas folhas são como as suas palavras, e as suas palavras são como, e devem ser aliás, como bálsamo, como vida para as pessoas quebradas, as pessoas feridas, tantas pessoas que passam na sua vida, no seu caminho, ao invés de amaldiçoar, abençoa. Nós somos chamados para produzir vida na vida do outro, somos chamados para ajudar pessoas, para levantar pessoas, e não só isso, mas diz que essas árvores, elas têm frutos que alimentam. Isso eu acredito que está falando das nossas ações, das coisas que nós fazemos, que continuam produzindo vida nas pessoas que recebem e se alimentam. Aí eu quero fazer uma pergunta: que tipo de árvore você é?
Você é uma árvore que produz alguma coisa boa para quem está ao seu redor? Porque a árvore, tudo que ela produz é bom. Eu sei que talvez você fale assim, porque você não sabe a árvore que tem na frente da minha casa, pastor. Só dá folha, só aquela folha que caiu, choveu, parece que soldou no chão. Não sai nunca mais, né? Aquela folhagem. Que tipo de árvore que você é? Essa árvore chata, que só serve para cair folha na frente da sua casa? Ou uma árvore que produz vida, que alimenta pessoas, que abriga outros? Quem é você nesse mundo? Você é um desses bem-aventurados, desses justos? Ou você é um daqueles ímpios, que não são desse jeito, mas que se perderão no dia do juízo? Se você é um daqueles que é do Senhor, você precisa se compreender como uma árvore dessa. E todas as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam se beneficiar da sua vida. Então, para de espírito de coitado e pensar assim, as pessoas só se aproveitam de mim. Pois é, quem tem alguma coisa oferece, quem não tem recebe. É assim que funciona. Mas as pessoas só sugam de mim, é porque você tem muita coisa para oferecer. Quando você parar de ter o que oferecer, as pessoas param de te procurar. Tinha 2 pés de mexerica na casa da avó, né, Rafa? Que ficava na frente. 2. Coisa linda, irmãos. Sabe aquela... lembra? O muro era baixinho, assim, ó. Era aquela mexerica, porque tem aquela mexerica que engana, sabe? Tem aquela mexerica que é desse tamanho, você fala, nossa, que mexericona. Você enfia o dedo nela assim, ó. Aí faz, ó. Só tinha ar. A hora que você arranca aquela casca, nossa, parece que tem sei lá, uma bala fine dentro, né? Aquele negocinho. Não, era aquela mexerica que você tinha custo para desgrudar, a casca era fina, colada assim, e a hora que você mordia, aquela mexerica doce, gostosa mesmo. O muro era baixo. Então a gente estava dentro da casa da avó, e estava só ouvindo o dia inteiro aquela árvore mexendo, e nego passando na rua e batendo com o pau na árvore, e chacoalhava a árvore, e subia na árvore para pegar, mas era dia e dia e dia a gente fazendo isso. E aí minha avó era brava, a dona Geralda. Ela falava assim, besta esses meninos, besta. Ela falava, vou subir esse muro, ninguém vai pegar mais dessas mexericas. Porque todo mundo está se aproveitando, subindo ali, o muro baixinho, rouba a mexerica e destrói. E minha tia ficou brava, porque fala assim, arranca a mexerica, não tira do jeito certo, fica aquela pontinha lá, e aonde fica não nasce mais. Só que dava mexerica o tempo todo. Porque tinha gente pegando. Enquanto tinha gente pegando, tinha mexerica dando. Subiu o muro. Acabou a mexerica. Nem para eles, nem para nós. Aí você está achando ruim que as pessoas se aproveitam. Todo mundo se aproveita de mim, porque só eu tenho, só eu faço, só eu sei esse pé de mexerica, irmão. Vai tomar pedrada, vai tomar paulada, vão se aproveitar de você, mas você vai continuar dando fruto. Não fica pensando em subir muro na sua vida de relacionamento com os outros, porque você vai parar de dar fruto para os outros e parar de dar fruto para você. Para todos os que estão na sua casa, para todos os que estão na sua vida. Então seja uma mexeriqueira da casa da Dona Geralda, mas do muro baixo. Em nome de Jesus. Para de ser mesquinho e ficar, não, mas é porque todo mundo vem, ninguém faz nada por mim. Vai roubar para ser preso, pelo amor de Deus. Para que esse negócio, eu sei, eu não posso, eu sou pastor, eu tenho que me compor, porque eu não posso, eu tenho que lidar com todas as dificuldades, mas essa é uma dificuldade que eu tenho, de verdade. Gente que tem esse negócio de, eu sou coitadinho, ninguém faz por mim, eu só faço pelos outros. Você precisa de mais alguma coisa? O que Deus fez por você já não basta, irmão? Você precisa que as pessoas fiquem te bajulando, te lambendo, fazendo por você. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque Deus fez tanto na sua vida, que outro pode vir e pegar de você, se aninhar na tua sombra, comer do teu fruto, pegar das folhas que você dá para ser remédio para ela. Mas ninguém faz por mim. Alguém já fez por você. É ser muito pequeno esse negócio. Que façam por mim. Não, Deus, faz você, faz o Senhor em mim, para eu fazer na vida desse povo. Me dá para daqui jorrar na vida do outro. Eu não quero ser um pidão, ficar na vida do outro o tempo todo. Se o outro precisa pedir, eu quero ter para oferecer. Mas eu não quero eu quero ser o cálice que transborda. Eu aqui, enche esse cálice aqui, que aqui tem espaço. Não, cálice é um barril, Jeová. Enche esse barril aqui até transbordar na vida do irmão, em nome de Jesus. E aí eu vou finalizar falando rapidamente aqui sobre os estágios deste rio. Porque eu disse que esse rio tem um curso, mas lá na natureza, no caráter desse rio, ele progride progressivamente. Como ele pode ser na sua vida? Então aqui você vai poder identificar
como você está no reino de Deus a partir da ação do reino de Deus na sua vida. E você vai poder ver aqui qual estágio que você está. Se você estiver mal, você pode crescer e se aprofundar mais. Versículo 3, volta lá comigo. Deixa eu tomar água aqui, ganhar um fôlego. Vocês estão comigo ainda, amém? Então tá bom. Versículo 3, o homem me conduziu pela água, enquanto caminhávamos ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio, ali a água chegava a meus tornozelos. Primeiro estágio, água nos tornozelos, eu chamaria isso de o início da vida na graça de Deus. Quando você chega no Evangelho, quando você recebe o Evangelho, chega nas coisas de Deus, é novo. É o que Paulo fala do neófito. O que é novo na fé, tudo é novidade, não sabe nada das coisas de Deus. Nada. Está aprendendo tudo, tudo é novidade. Esse momento aqui, é tempo de conhecer o Evangelho. Coisas simples são aprendidas, não sabe nada de nada. As nossas crianças sabem todos os personagens, né? Fora as nossas crianças, tem o Juninho, que só quer fazer pergunta difícil para você, né? Se ele parar um dia e falar assim, vou te fazer uma pergunta, irmão, arruma uma desculpa e vaza, porque vai ficar chato se você não souber responder. Tem uma que ele fica se gabando, só o pastor sabia responder essa, só o pastor. Ele perguntou para um monte de gente, ninguém sabia. Então, e aí é ruim, porque a pessoa vem, é novo convertido, não sabe nada, de nada, né? Então fala de um personagem bíblico, a pessoa fica, hã? Né? O rei Josafá. Aí tem um monte de gente aqui que tem anos de crente, também não está ligado quem é o Josafá, né? Aí não conhece nada, aí fala assim, abra a sua Bíblia lá em Miqueias. A pessoa, Mickey? Coisa da Disney na Bíblia agora? Miqueias é o profeta do Antigo Testamento, não conhece. Mas quem é novo na fé está aprendendo tudo, é um neófito, está chegando ali naquele momento. No estágio desse rio, presta atenção, num momento a água é rasa e a água vai se aprofundando. Conforme você vai chegando mais próximo da fonte, quanto mais próximo da fonte você estiver, mais fundo estão as águas. Enquanto ele estava mais distante, a água estava rasa o suficiente para a água bater só no tornozelo. Você atravessar um rio com água no tornozelo é fácil. Fácil, você já teve essa experiência? Ou na praia, quando a água só está batendo no rasinho, você anda fácil, né? Você desfila na praia lá, tá lá o irmão naquela praia chique de Caraguá. Parei. Você está na praia andando, a água batendo, aí você está andando, você está chutando a água, aquela água não tem força nenhuma contra você. Você se domina totalmente. A influência daquela água é assim, você sabe que ela está ali, mas ela não determina nada para você. Porque ela não tem força nenhuma ainda na ação dela com a sua vida. O novo convertido é assim. É aquele que a gente fica o tempo inteiro ensinando. Irmão, não fala assim, não faz desse jeito, não faz desse outro jeito. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei podre de marré. Pecador num talo, né? Essa minha boca era um poço de perdição. Era só palavrão, coisa obscena, era o tempo inteiro. E aí eu andava muito com o Paulo. E aí, nós fizemos uma aliança dele me ajudar a parar de falar palavrão. E aí, estica sua mãozinha aí, Paulo, para quem não está... Essa mãozinha, tá vendo? Essa pequena mão. A nossa aliança foi assim. Cada vez que eu dissesse um palavrão, ele me dava um tapa na boca. Só que o Paulo não tem muito assim... Ele é bom no instrumento, sabe? Mas ele não tem muita delicadeza, assim. Que Deus ajude a Patrícia, aliás, né? Ele não é um cara muito delicado, de fazer as coisas com calma, com cautela. É uma trombação que é um negócio, parece um São Bernardo passando, um cachorrão, assim, né? Vai passando, esbarrando em tudo. Não tinha tapinha dele. Era espancamento que ele fazia. Cada tapa que ele dava era um pivô que saía. Meu Deus do céu, aquilo chegava a estralar. Sabe quando você fica zunindo a cabeça do tapa que você toma? Era cada um daquele. Isso foi um estímulo muito bom para eu parar de falar palavrão, irmãos. Porque a gente andava muito junto, e eu tomava muito tapa na boca, o tempo todo. E eu ficava bravo mesmo. Mas eu entendia que era um jeito de eu me ligar o quanto eu estava falando, porque doía, né? Então eu vi que estava falando muito. Então, irmão, se você fala assim, eu falo palavrão, tem alguns irmãos aqui da igreja que falam palavrão ainda, que tem contato com outras pessoas e quando vê, está falando. Vamos cuidar, irmão. E aí, você quer parar com isso? Chama o Paulo, anda com ele. Uma semana.
clínica de recuperação para quem fala palavrão ali, ó. É tapinha na boca. Mas é esse momento, o pessoal chegou no evangelho, não sabe nada de nada. Tudo ele fala, ele faz reverência às outras coisas de outra religião que ele tinha. Ele tinha hábitos de fala, hábitos do que ele fazia. Quando ele vê, ele está fazendo. Por quê? Porque ele ainda está no velho costume, da velha vida. Está chegando agora. O evangelho, o reino de Deus vem na vida dele, mas não tem aquela força ainda. Mas tem um segundo estágio, que está no versículo 4. Nós já lemos, né? O versículo 4 fala que a água, depois de 500 metros, não dava mais na canela, já dava no joelho, na primeira parte. Que estágio que é esse? O primeiro estágio é o início da vida na graça, o segundo estágio é o envolvimento com o reino. A pessoa ainda não é dominada pela água, mas já pode sentir sua força. Eu não tive muita experiência com rios, mas eu tive bastante experiência com praia. Então, né, Edu? Você está na praia, água no joelho. Então, se você quiser andar, você vai arrastando a perna assim, com força para conseguir se mover. Se você quiser andar rápido, você ainda consegue. Só que você tem que dar aquelas passadas de garça, né? Você vai levantando a perna assim na água, e parece que você está saindo, tentando sair da água, indo por cima. Você ainda tem essa possibilidade. Porque a água, ela já tem uma força sobre você, mas ainda você tem domínio sobre você. E esse é o estágio onde muitas pessoas estão na igreja hoje. Estão na igreja, estão envolvidas com as coisas da igreja, fazem coisas na igreja, mas vez ou outra dão uma puladinha fora, né? Vez ou outra fazem umas coisinhas aqui errada por aqui, uma coisinha errada por lá, porque elas ainda têm domínio de si mesmas. Esse domínio não é domínio próprio. Esse domínio é o domínio do pecado sobre você. Você ainda não está totalmente controlado pelo Espírito de Deus. Porque o reino de Deus está na sua vida, mas tem muitas áreas que ainda estão em aberto e você continua fazendo coisas que você fazia antes. Você, vez ou outra, dá uma escapadinha. Então, vez ou outra, dá uma escapada, dá uma pulinha na balada, dá um traguinho no cigarro, dá um golinho na cachaça, né? Dá uma espiadinha naquele vídeo que não devia, e vai indo, dá aquela mentidinha de leve, dá aquela sonegadinha mais ou menos, né? Dá aquela afanadazinha, que ninguém vai perceber, ninguém é de fé, é só um coisinho. Faz, de vez em quando ele dá aquela passada por cima. Mas tem um outro momento, que o versículo 4 fala, que a água não está mais nos arteiros, nem nos joelhos, mas já está no lombo. Já está da cintura para cima aqui, está na cintura. E esse momento eu chamo, esse estágio de comprometimento com o reino. A pessoa passa a ter as suas ações limitadas pela força da água, e a correnteza começa a influenciar o seu caminhar. Olha, num rio, você querendo atravessar, o rio está nesse fluxo, você querendo atravessar o rio para cá, com a água nessa altura, a força da água faz você não andar reto mais. Ela já te condiciona com como você anda. Você não tem total domínio sobre você. E tem pessoas aqui na nossa comunidade que estão nesse estágio, que o rio de Deus, a graça, o evangelho de Jesus, o reino de Deus na vida dessa pessoa, já a condiciona a fazer certas coisas que não é mais por causa que ela quer. Ela já é levada a fazer certas coisas porque Deus tem feito coisas na vida dela. Mas sempre que ela quiser, ela ainda consegue também sair, é só ela dar um pouquinho para trás. São pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Agora tem o último estágio, e é esse que eu espero ver todos vocês lá. Diz o texto, versículo 5, que uma parte do rio é uma água que não dá pé mais. É só a nado. E aí eu queria que você imaginasse a cena, o rio descendo aqui, você nadando por aqui. É uma água que te toma completamente. É uma água que faz com que você já não tenha mais controle sobre você mesmo. E aqui esse estágio eu digo que a pessoa está vivendo o reino. Ela não está só no início da vida na graça, não está só envolvida com o reino, não está só comprometida, mas ela está vivendo o reino. O rio vence a força humana. O poder do Espírito Santo de Deus te subjuga, de modo que você já não cede mais às pressões da carne. Você não fica desesperado. Quanto crente que eu vejo o tempo inteiro desesperado. Ai, pastor, quando eu vejo já estou pecando de novo. É uma fraqueza, porque você não está inundado pelas coisas de Deus. Gálatas capítulo 5, aqueles que andam no Espírito,
que vivem no Espírito, que andem também no Espírito. Os que andam no Espírito não andam como aqueles que andam na carne, porque os que andam na carne, aí dá uma lista das atitudes dessa pessoa, obras da carne. Mas os que andam no Espírito, dá uma lista, o fruto do Espírito. Você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, por que eu não sou assim? Porque você está em outro estágio da sua vida espiritual. O reino de Deus não fez o que tinha que fazer ainda em você. Você não está aprofundado nas coisas de Deus. Você ainda está lá para trás, não devia estar mais para frente. A pessoa é completamente tomada pelo rio. E aí, a minha expectativa para a sua vida é que você chegue nesse estágio. Mas pode ser que você esteja em outros. E aí, quanto mais você estiver nessa experiência com Deus, significa que você está mais próximo de Deus. Porque quão maior a profundidade, mais próximo você está da fonte. Estou perto ou estou longe de Deus? Depende. O quanto o rio domina a sua vida. O quanto as coisas de Deus dominam a sua vida. O quanto você é conduzido pelas coisas de Deus. Isso vai dizer o quão próximo você está de Deus. Não, eu sou íntimo com Deus, eu vivo com Deus. Responda para si mesmo. A partir de quanto você é conduzido. Se você faz por você mesmo, se você está fácil tirar o pé, se você consegue ainda, se você consegue dar passos para trás, ou se você é totalmente levado pelo fluxo deste rio. Quão mais perto da fonte, mais profunda é a sua vida com Deus. Os crentes são superficiais, são rasos, porque estão longe do seu Senhor. Início da vida na graça, envolvimento com o reino, comprometimento com o reino e vivendo o próprio reino. O Evangelho tem um poder transformador. Você, se não foi alcançado, permita-se, abre o seu coração e fala: Deus, transforma a minha vida em nome de Jesus. Mas quando você sair daqui, você agora é um agente como o próprio Senhor Jesus. Porque o que foi que Jesus disse para aquela mulher? Quando ele encontra com ela no poço, ela estava retirando água. Se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí você, como um templo de Deus, passa a ser também um rio desse, um templo desse, que da sua vida flui um rio que por onde passar vai gerar vida, comunicar transformação, restauração, inclusive juízo, para aqueles que continuarem duros e impenitentes. E aí, o meu convite para você e o chamado de Deus para a sua vida é: primeiro, receba a graça de Deus na sua vida, colocando sua fé em Jesus Cristo totalmente, arrependendo-se dos seus pecados. E se você já o fez, que você abrace a oportunidade que Deus está te dando de ser um agente transformador deste mundo, um agente do bem, fazendo com que a sua vida seja o templo de onde um rio flui e produz vida por onde quer que você passe. Você gostaria de ver a sua família totalmente transformada? Amém? Gostaria de ver o seu bairro transformado? Sumaré transformado, esse Brasil, esse mundo transformado? Isso pode acontecer se cada um de nós for uma nascente deste rio, em nome de Jesus, aonde quer que nós estejamos. Você imaginou? Você consegue imaginar como que as coisas mudam? Se nós formos o que devemos ser. Aprofunde-se. E Deus vai agir através da sua vida nesse mundo perdido. Amém. Graças a Deus.